E é aí que entram os fundos imobiliários, que são uma forma de você investir em imóveis no setor imobiliário, tendo menos dinheiro. Porque em vez de você comprar uma casa inteira, você vai comprar um pedaço dela. Em vez de comprar um galpão inteiro, você vai comprar uma parte dele. Um fundo de investimento é quando você investe uma grana em um conjunto de investimentos. Imagina que tem uma cesta, que eu não tenho nenhuma cesta aqui. Vai falar que esse boneco aqui é uma cesta. Em vez de investir numa coisa só, eu vou investir num fundo. Pensa num negócio fundo que tem um monte de coisa lá. Então, por exemplo, existem fundos de ações. É um fundo que tem um monte de ação, e em vez de comprar uma por uma, você investe no fundo inteiro. Tem fundo de renda fixa. Imagina que é uma cesta com um monte de investimento de renda fixa, e você bota uma grana nesse fundo inteiro, que tem um monte de coisa dentro dele. Fundos imobiliários é esse fundo, é como se fosse essa cesta, que lá dentro só tem investimentos e ativos relacionados ao mundo dos imóveis, ao setor imobiliário. Então você não vai investir em ação, você está investindo em imóveis, então pode ter lá casas, apartamentos, prédio, shopping, galpão. Por isso que os fundos imobiliários têm uma sigla, né, que é FII. Se você já viu por aí, FII. Ah, você gosta de investir em FII? Fundos de Investimento Imobiliário. Então, quando você investe num fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma parte menor de uma casa, de um apartamento, de um galpão, de uma farmacêutica, de um monte de coisa. Eu vou falar aqui várias modalidades diferentes que tem, e aí você consegue ganhar uma grana se esse lugar que você investir valorizar. Essa partezinha que você compra, esse investimento, é chamado de cota. Você não fala assim, eu comprei uma parte da casa. Você fala, eu comprei uma cota do fundo imobiliário da casa, do prédio, onde quer que seja. Então, quando você investe nisso, você vai ser chamado de cotista, porque você comprou cotas, fatias. Pensa numa pizza, não dá pra você dividir ela em vários pedaços? Pensa que o galpão é uma pizza e você comprou uma fatia dele. Opa, e quanto mais cotas você comprar, maior vai ser o tanto que você tem de direito naquele imóvel. Agora, como que você ganha com isso? Ah, beleza, eu comprei uma cota de fundo imobiliário. Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí? Você ganha de duas formas. A primeira é com a valorização do imóvel e a segunda é com a grana de quem está morando lá e está alugando. Vamos pensar, eu tenho esse apartamento aqui que eu moro, certo? Se eu resolver alugar ele, eu vou ganhar de duas formas. Primeira, todo mês o cara que alugar vai me pagar R$ 2.000 por mês. E a segunda é que o meu apartamento valoriza todo ano. Quando eu comprei ele lá atrás, em 2018, eu paguei 259 mil. Hoje ele está valendo mais de 420. Se eu alugar, eu ganho tanto com o aluguel quanto com a valorização desse imóvel. E é exatamente isso que acontece quando você investe num fundo imobiliário. Você vai ter tanto essa valorização quanto a grana que vai receber todo mês, que é como se fosse o aluguel. Opa, eu comprei uma parte daquele galpão. Quem aluga aquele galpão é o Mercado Livre. Todo mês o Mercado Livre vai pagar o aluguel daquele galpão e esse aluguel vai ser distribuído para todo mundo que investiu naquele galpão. E essa divisão entre os cotistas, né, entre os investidores, é chamada de dividendos. Então pensa aqui, dando um exemplo aqui de um galpão. O Mercado Livre aluga o galpão. Eu comprei uma parte daquele galpão. Toda vez que o Mercado Livre pagar o aluguel, esse fundo imobiliário, né, essa gestora que é dona desse galpão, vai dividir. Por isso, dividendo. Ela vai dividir o valor do aluguel entre todo mundo que tem cota. Todo mundo que investiu. E quanto mais cota você ganhar, mais você vai receber de dividendo. Se eu tenho uma cota, eu vou ganhar X. Se eu comprei 10 cotas, eu vou ganhar 10 vezes mais do que quem só tem uma cota. E esses dividendos, eles normalmente são pagos todo mês. E aí, lembra que eu falei que a gente pode ganhar de duas formas? Primeiro é com os dividendos, o segundo é com a valorização, certo? Se você investir naquele galpão, o valor que você investiu foi R$ 1.000, beleza. Faz de conta que daqui a 3 anos, a valorização daquele galpão, opa, é um galpão bom, tem um monte de empresa querendo alugar, tá numa região estratégica, perto da estrada, é muito bom para logística, valorizou 2 vezes, daqui a 3 anos ele dobrou. O valor que eu investi também dobrou. E aí eu posso vender o meu fundo imobiliário. Eu posso deixar lá se eu quiser, mas eu posso vender, que nem meu apartamento aqui. Quando eu comprei, valia 259, certo? Beleza. Se eu quiser, eu posso vender. Vou ganhar um lucro bom em cima, 420 mil. A mesma coisa. Quando você investe num fundo imobiliário, é comum que ele fique mais caro, mais valioso. Como você é dono de uma parte, depois você pode vender a tua parte por um valor bem melhor do que o valor que você comprou quando você investiu. Agora vamos lá. Lembra que eu falei? Chama fundo imobiliário. Lembra o exemplo que eu dei do boné? Que parece uma cesta? É um monte de coisa dentro dele. Quando você investe em fundo imobiliário, você não está investindo em uma casa. Você está investindo num conjunto com vários imóveis. Então aqui vai ter um galpão em Cajamar. Nesse fundo, os caras também são donos de um galpão no Ceará. Nesse mesmo fundo, os caras são donos de um galpão, sei lá de quê. Tá entendendo? Um fundo de investimentos quer dizer que tem vários investimentos dentro desse fundo que você está investindo. Não existe um fundo imobiliário que tem um apartamento só em Osasco, não. Normalmente fundo tem vários imóveis dentro dele. E isso é muito bom, porque quando você investe nele, você está investindo em vários
coisas imobiliárias que fazem parte daquele fundo de investimento. E esses fundos, galera, eles são divididos por segmentos. Então, tem fundos que são donos de prédios, vários prédios. Tem outros fundos que são donos de vários shoppings. Então, tem fundo que tem um shopping na Paulista, um shopping em Fortaleza, um shopping em Florianópolis, um no Rio de Janeiro. É um fundo só com shoppings. Você vai ser dono de uma parte, não de um shopping, mas de todos os shoppings que aquele fundo é dono. Vai ter fundo só de farmácia. Vamos falar sobre isso, mas tem que entender isso. Existem os segmentos, você vai ter que decidir qual tipo de fundo você vai querer investir. Agora vamos lá, vamos pensar nos tipos de fundos, galera. Primeiro, existem 3 tipos de fundo imobiliário. Fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. Eu vou explicar os 3.